Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos encerrando um ciclo de 5 anos à frente da presidência do diaconato da nossa igreja. Período em que nos empenhamos em exercer o ministério diaconal com excelência, seguindo a orientação bíblica registrada lá em 1 Timóteo capítulo 3 e verso 13. Servindo ao Senhor, servindo à mesa do Senhor, conseguimos realizar todos os meses, sem interrupção, a ceia do Senhor. E nos últimos tempos, com material higienizado. Servindo à mesa do pastor, cuidando do relacionamento com os ministérios, onde nos colocamos à disposição do pastor. Criamos o café com pastores. Servimos também a mesa das viúvas. Não apenas viúvas, mas os pobres, os necessitados em diversas áreas. Na área material, nós continuamos a distribuição de cestas básicas mensalmente, E nesse período de pandemia nós demos um reforço, não apenas de alimento, mas também de material de higiene e de limpeza. Realizamos pequenas reformas em casas, como infiltrações, telhados, muros, alguma pequena reforma com os recursos oriundos da ação social da nossa igreja. Realizamos também trabalhos com aqueles que apareciam na nossa igreja e precisavam retornar para os seus respectivos municípios, com passagens intermunicipal e também pessoas vindo de outros estados com passagens interestadual. Cuidamos também da parte física dos nossos irmãos. Quantos deles foram encaminhados para assistência médica, encaminhados para fazerem exames laboratoriais, exames de imagem. Também cuidamos da parte emocional. A pandemia trouxe muitos transtornos emocionais, Muitas pessoas tristes, com agonia, insegurança, pessoas desempregadas e muitos irmãos a quem nós procuramos prestar a nossa solidariedade e o atendimento daquilo que estava ao nosso alcance. Também fizemos atendimento da área espiritual, porque nós tivemos a percepção do esfriamento espiritual em muitos dos nossos irmãos, E muitos deles estavam buscando na TV aberta programas para atender às suas necessidades, mas programas com insegurança doutrinária, e o diaconato pôde orientá-los para que eles fizessem de uma forma diferente. E também por causa da falta de entendimento em esses irmãos verem a nossa igreja fechada, o templo fechado, No início da pandemia, no mês de março, e também com o necessário fechamento do templo para cultos presenciais, e também preocupado com os compromissos da nossa igreja, nós enviamos um WhatsApp para boa parte da nossa membresia, apelando para a antecipação da entrega de dízimos e de ofertas. E isso ajudou a igreja a conseguir cumprir os seus compromissos daquele mês, e muitos dos que anteciparam as suas contribuições as mantiveram no mês seguinte, sem descontar a antecipação que havia feito no mês anterior. Procuramos também nesse período, principalmente de março para cá, fazer contatos por telefone, contato com os irmãos acima de 60 anos, membros da nossa igreja, e que resultaram em contribuições à Secretaria Estatutária da Igreja para acerto de registros que estavam errados, registros incompletos e diversos nomes que sabíamos que eram membros da igreja e que não constavam dessa relação. Creio que isso ajudou bastante a Secretaria da nossa igreja. Desde o início da pandemia também, no mês de março, nós realizamos reuniões de oração em pequenos grupos de 5, 6 diáconos com as suas respectivas esposas, reuniões de oração com o objetivo de orarmos pelo nosso país, focando a oração pela nossa igreja, oração pelas nossas famílias, que muitas delas estavam praticamente trancadas dentro de casa. Mas através desse trabalho, dessas reuniões de oração, e foram muito boas para cada um de nós, vermos os nossos irmãos, mesmo que virtualmente, fazendo contato conosco e nós fazendo contato com eles. Celebramos também presencialmente, com os cuidados necessários, claro, o Natal da Ação Social, com a distribuição de cestas de Natal. Já havíamos, no segunda terça-feira
do mês de dezembro, entregamos a cesta básica com alimentos e com material de higiene e de limpeza. E depois nós entregamos uma cesta de Natal com produtos natalinos para atender a esses irmãos cadastrados na nossa igreja. E foi uma alegria poder fazer essa distribuição dessas cestas. Estiveram conosco também o pastor Cleverson e o pastor Douglas nesse dia de distribuição da cesta de Natal. Também celebramos de forma virtual o Natal do Diaconato, com excelente participação dos irmãos do Diaconato. Tivemos um programa muito bem feito pela sociabilidade do nosso Diaconato, um trabalho excelente. Ficou faltando apenas aquelas mesas gostosas que nós estávamos habituados a ter por ocasião da celebração do Natal. Mas essa vai ficar para uma outra oportunidade. E nós, meus irmãos, encerramos o ano com menos 3 diáconos. Nesse ano, nós perdemos o diácono Milton, perdemos o diácono Manuel Ribeiro e perdemos o diácono Carlinho Silva. E todos eles nos deixaram muita saudade. E nós damos graças a Deus pelo trabalho que eles realizaram no nosso meio. E registramos aqui também o nosso reconhecimento pelo trabalho dedicado do nosso diaconato ao longo desses 5 anos em que nós estivemos à frente. E eu quero encerrar a minha fala agradecendo à nossa igreja todo o apoio prestado ao longo desses anos, respondendo sempre com presteza aos desafios por nós apresentados. Sem esse apoio, com certeza, não seria possível a gente atender a tantas necessidades dos nossos irmãos. E eu quero agradecer aos nossos ministros, na pessoa do pastor José Laurindo, pela oportunidade de servi-los. E ao nosso Deus, que nos tem sustentado e que nos dirigiu durante todo esse tempo, em tudo. Aos nossos diáconos, à nossa diretoria, principalmente ao nosso nosso vice-presidente, irmão Aires, a nossa gratidão. Aos diáconos que amanhã, a partir do dia 1º, estarão compondo a nova diretoria do diaconato. O meu desejo e orações é para que Deus os conduza em graça, capacitando-os para a continuidade desta obra que é dele. À nossa igreja, aos nossos ministros, aos nossos diáconos, eu desejo um feliz ano novo e que Deus os abençoe.